Deus é bom. Obrigada, Júnior. Vou falar de novo, né? Deus é bom, aleluia! Glória a Deus. Abra a sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3. Amém? Capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 22 ao versículo 26. Marcos, capítulo 3, do versículo 22 ao 26 diz assim: E os mestres da lei, que haviam descido de Jerusalém, diziam: Ele está com Beelzebu, pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas: Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. Amém? Nós vamos repetir o versículo 25. Vamos lá? Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. Amém. Quando nós pedimos ao Senhor uma direção para poder dar um tema para o encontro de homens, sobre inteligência conjugal, quer ter razão, quer ser feliz, baseava-se também nesse tema sobre a unidade de uma casa. Só é possível manter uma casa unida quando entram em acordo, não é verdade? E aí podem, em acordo, construírem algo juntos. E o Senhor ministrava no meu coração que Deus se move em meio à unidade. Fala aí pro seu irmão: Deus se move em meio à unidade. Fala pro outro irmão: Deus se move em meio à unidade. São várias as passagens bíblicas que Deus fala sobre isso. Uma delas é aquela que nós falamos no início do culto. A Bíblia fala que aquela turma, aqueles irmãos estavam ali reunidos em oração. E a Bíblia fala que eles unisonamente, juntos ao mesmo tempo, levantaram aquela oração ao Senhor. E o Senhor se manifestou a eles. E o Senhor encheu todos da presença deles. Aonde há unidade, nós atraímos a presença de Deus. Você consegue entender isso? Aonde há unidade, a presença do Senhor é atraída. Outra passagem que fala pra gente sobre a unidade é a passagem de Gênesis 11. Abre lá, Gênesis 11. Gênesis capítulo 11, versículo 6. Versículo 5. Gênesis 11, versículo 5. Amém? O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Aquela torre é a famosa Torre de Babel. E o mais interessante é que a palavra diz que Deus desceu, olhou para aquele projeto que eles estavam construindo junto, e aquela torre só crescia, e eles, na ideia deles, é: nós vamos dominar tudo, não vai ter ninguém maior do que a gente. E a Bíblia nos diz que se aqueles homens, sem a presença do Senhor, estavam podendo fazer algo tremendo, que dirá quando nós andamos em unidade, atraindo a presença do Senhor? Não há nada que pode impedir a igreja do Senhor. Amém? Se nós andarmos em unidade, se a sua casa andar em unidade, não há nada que possa impedir o agir de Deus dentro da sua casa. Não há nada que possa impedir o agir de Deus dentro da sua família. E aí tem mais uma passagem que eu gosto muito também, de Atos 1:14, que é aquela passagem do dia de Pentecostes, que a Bíblia diz mais uma vez: estavam todos ali perseverando, unânimes, todos juntos, em oração. E aí o Senhor rasga o céu, reparte línguas de fogo sobre aquele povo, e todo mundo ali fica cheio do Espírito Santo. Aonde há unidade,
Um povo que busca pela unidade, o povo do Senhor que busca pela unidade, atrai a sua presença, conquista o sobrenatural. Eu vi um pastor falando esses dias, essa semana, assisti pela televisão a conferência do Espírito Santo lá da Lagoinha, ao vivo. E o pastor dizia que nós somos um povo que nos acostumamos a ir para os cultos. Nos acostumamos a frequentar uma célula, escola dominical, a fazer parte de algum ministério, mas nós nos desacostumamos a viver experiências pessoais com o Senhor. E aí eu não quero que você responda para mim, mas eu quero que você pense. Qual foi a última vez que você teve uma experiência sobrenatural com o Senhor? Houve essa vez em que o Senhor lidou com você de uma forma que você sabe que mais ninguém poderia ter feito. Te levou a viver algo, te sacudiu de uma forma que ninguém mais poderia ter tratado. Nós nos acostumamos a isso. E sabe o que tem acontecido? O diabo tem usado a sua arma da divisão. Porque ele sabe que quando um povo se divide, quando um povo está dividido, quando cada um pensa de um jeito, quando cada um quer fazer de um jeito, ele entra e ele se estabelece. Porque a palavra do Senhor diz que aonde a casa está dividida, ela não pode subsistir, ela não pode ficar de pé. E hoje a gente já vê, desde já, alguns namoros esquisitos. Gente, eu não ia falar sobre isso. Não falar. Não foi o que eu tinha programado. O Espírito Santo está direcionando, nós vamos falar. Às vezes, desde o namoro, a gente começa a lidar e a agir como se fosse casado, mas não é casado. Aí casa, quer agir como solteiro, mas não é mais solteiro. E aquilo que deveria andar junto, pensar junto, construir junto, trabalhar junto, já cada um quer fazer do seu jeito. Cada um quer lidar do seu jeito. E é impossível entrar em acordo quando um quer fazer uma coisa e o outro quer fazer outra. E o diabo vai tomando espaço no nosso meio. O diabo vai encontrando lugar dentro das nossas famílias quando ele vê que não existe um ambiente de unidade. Ambiente onde não existe um ambiente de unidade, normalmente a gente diz que é um ambiente de discórdia, não é verdade? É um ambiente normalmente que o pessoal está sempre discutindo pela sua própria vontade. Nem sempre. Às vezes a sua casa não vive em gritaria, às vezes a sua casa não vive em bate-boca, não vive numa discórdia propriamente dita, mas vive em indiferença. Sabe, aquele grau que chega a um relacionamento, seja de pai e filho, mãe e filho, irmão com irmão, né, filho com pai, onde ele quer fazer, deixa ele fazer. Não é comigo? Ou então, não quer bater boca, não quer confrontar, né, não quer colocar um ponto de vista para ser conversado, não quer ter trabalho, não quer se desgastar e se torna indiferente. Eu diria que a indiferença é pior que a discórdia. Porque parece que está tudo bem, mas na verdade nós estamos com um problema sério. Diga para o teu irmão aí, indiferença também é divisão. Abre essa boca aí, solta essa vozinha que pode ficar melhor. Fala para o outro aí, indiferença também é divisão. A gente acha que só porque bateram boca, né? Discutiram, estavam numa crise em casa, então aquela família não anda em unidade também. Mas às vezes quem não bate boca, onde tudo parece tranquilinho, também vive discórdia por causa da indiferença. E aí o Senhor colocava no meu coração que quando há indiferença, cada um cuida da sua própria vida. Se fulana comeu, comeu. Se não comeu, não comeu. Se o outro chegar com a comida, chegou. Se não chegar, não chegou. Cada um vai lidando com a sua própria vida. Mas um ambiente de unidade é aquele ambiente onde cada um se preocupa com o outro. O ambiente de unidade é aquele que quando tem uma comida na panela, que todo mundo chega cansado durante o dia, ou porque estava estudando, ou porque estava trabalhando, ele não come igual um doido, igual uns goelados, sem perguntar se o outro já comeu. Sabe por quê?
Porque o que dói nele, o que é importante para você, o que é importante para ele tem que ser importante para você também. Você já viu algum caso assim? Só não esquenta a cabeça, gasta a luz mesmo, gasta a água mesmo, não tá nem aí se o outro tá pagando, se tá com dificuldade para pagar, se não tá. Come mesmo, que tiver lá, não pensa no dia da manhã, não pensa se o outro que não tá podendo comer isso vai poder comer aquilo. A Bíblia nos ensina que isso também é uma casa em divisão. A palavra do Senhor usa muito aquela simbologia da galinha com os seus pintinhos, que coloca os pintinhos debaixo das suas asas para proteger, não é verdade? E eu li esses dias em algum lugar que eu não lembro aonde, que num galinheiro que havia pegado fogo, os bombeiros encontraram uma galinha com as suas asas abertas por cima dos pintinhos, debaixo dos destroços. Ela estava queimada e morta, mas os pintinhos estavam protegidos. Esse sentimento, esse relacionamento, a gente só adquire a mãe. Mas, na verdade, quem anda num ambiente de unidade, ele se preocupa com o pai, ele se preocupa com o irmão, ele se preocupa com o filho, ele quer proteger, se preocupa com a esposa, se preocupa com o marido, ele quer proteger. E muitas vezes, ele abre mão das suas próprias vontades para que o outro possa ser protegido, para que o outro possa ser alcançado, para que o outro não venha sofrer aquele dano. Mas, às vezes, até na igreja, há esse sentimento de indiferença. Bom, o meu casamento está ótimo, os outros que orem pelos seus. Os meus filhos são uma bênção, os outros que orem pelos seus. A minha célula está uma maravilha, os outros que orem pelas suas células. Ambiente de unidade, gente, nos leva a conquistar coisas sobrenaturais. Os homens diziam lá, né, nesse texto que eu li, que era para todos aqueles pintinhos serem morridos. Aquela galinha que morreu, que foi queimada ali com as suas asas abertas, que morreu ali, era para os pintinhos serem morridos também. E eles ficaram impressionados porque eles se mantiveram vivos. Quantos aqui anseiam ver o sobrenatural de Deus na sua vida? Ande em unidade. Ande em unidade na sua casa. Ande em unidade na sua igreja. Outra coisa importante para um ambiente de unidade é a transparência. Transparência é aquilo que você consegue enxergar do outro lado. E às vezes acontece muito nos casamentos. O seu pastor cansa de pregar aqui dizendo que quando você casa, nós não temos 2 salários. Nós temos um só. 2 entradas para um caixa só. Amém? O dinheiro não é meu, o dinheiro não é dele, o dinheiro é nosso. E às vezes, nesse grau de transparência... Nesse grau de transparência, algumas das nossas irmãs, ansiosas, desejosas de adquirirem algumas coisas que são necessárias. Não é que às vezes não são necessárias. Até são necessárias, né? Às vezes separa um dinheirinho ali sem comunicar, sem compartilhar nada. Um dinheiro que poderia ter feito falta para pagar a sua conta de luz. E aí você simplesmente não fala nada para o seu marido. E aí o seu marido encontra aquele sapato novo no armário. Ele fala, da onde veio esse sapato? Não foi um milagre que saiu entrando pela janela, vindo do céu. Você faltou com transparência com seu marido. Isso também acontece com os maridos. Os maridos, muitas vezes, no intuito de proteger as suas esposas, às vezes acabam tomando atitudes sem contar para a esposa. Toma algumas atitudes de investimento, sabe? Sem comunicar a esposa. E quando a esposa sabe que aquele dinheiro que também era dela, que também era para a família, que ela também rala, que ela se dá, ele não teve a mínima preocupação de compartilhar a ela, de comunicar, de conversar com ela, que seria bom para casa e para a família. E sabe o que vai criando no nosso meio? Discórdia, divisão. Aí começa aquele papo. Porque eu também vou trabalhar, porque eu vou ter meu dinheiro. Se ela não trabalha, ela vai dizer logo, eu vou trabalhar, porque eu vou ter meu dinheiro. Aí você vai ver que eu vou poder fazer a minha escova, que eu vou poder fazer isso, que eu vou poder fazer aquilo outro, né? Vai criando um ambiente de discórdia no nosso meio. Quer ver uma outra coisa? Que parece ser bênção, mas não é?
A Bíblia diz, e isso é super importante, que o homem, quando ele casa, ele deixa pai e mãe. Pai e mãe é o grau, numa família normal, é o grau, é o mais alto grau de intimidade que você tem, de ligação, de aliança que você tem com alguém. Aí Deus pega e fala, olha, você vai se separar, você vai se desligar do seu pai e da sua mãe para se unir à sua esposa, para se unir ao seu marido. Sua mãe, seu pai, seu irmão agora são seus parentes. O mais alto grau de aliança da Bíblia, depois dos pais, é com seu cônjuge, é com sua esposa, é com seu marido. E aí, às vezes, seu pai ou a sua mãe, precisando de alguma coisa, né? Às vezes até de pagar uma conta, ou a esposa ou o marido, pegam dinheiro sem falar com o marido, sem falar com a esposa, sem compartilhar e vai lá e deposita, né, na conta da mãe, ou paga a conta da mãe, ou paga a conta do pai, ou paga a conta do irmão, e aí você fala, nossa, que atitude linda, né? Ele abriu mão daquilo que era dele para estar abençoando a vida da mãe, a vida do irmão. Eu quero dizer para você que você está cometendo pecado. Porque a primeira pessoa a quem nós devemos satisfação é o nosso cônjuge. Você quer abençoar sua mãe e seu pai? Amém. Eu concordo com você. Tem que fazer mesmo. Mas antes, você precisa compartilhar com ele até onde nós podemos fazer isso. Aí talvez você diga assim para mim, Gilson, minha esposa é cabeça dura, meu marido é cabeça dura, e eu digo para você, vá para o joelho. Porque é no joelho que a gente ganha oração. Se você tem convicção de que essa é a vontade do Senhor, vá para o joelho e fala, Senhor, confirma no coração do meu marido. Eu com tantas coisas, inclusive coisas simples, eu falo para ele também, Senhor, fala para ele falar comigo antes, para ter certeza que é para fazer isso. Porque quando você faz isso, você está sendo transparente com o seu marido. Você está sendo transparente com a sua esposa. Aí talvez você fale assim, nossa, mas ela ficou aborrecida porque minha mãe estava precisando daquela compra e eu fui lá fazer aquela compra. O problema é que quando você fere um princípio bíblico, você peca. E quando você faz isso, quando você causa divisão dentro da sua casa, você dá legalidade para o inferno. Você dá legalidade para o diabo. Você está entendendo isso? Num casamento, num relacionamento, tem que haver transparência. E isso serve para filhos aos pais também. Às vezes a gente acha, né, que nem tudo os pais devem saber, porque se souber vai ser um problema. Você não vai conseguir fazer aquilo tanto que você quer fazer. Mas quando você age de transparência com os seus pais vão confiar em você. Eu costumo dizer para muitos nossos adolescentes que o fato dos pais, às vezes, não vê-los como pessoas maduras, adultas e capazes, vão porque eles não são transparentes. E aí conta a história já do passado, das besteiras que você fez, e eles vão ficar sempre com o pé atrás com você. Dentro de casa, dentro da nossa família, nós precisamos ser transparentes. Aonde há transparência, não há divisão. Deu para entender? Aonde há transparência, não há divisão. Aonde há transparência, nós trazemos à tona as coisas que estavam ocultas. Às vezes, algo aconteceu, seu marido não ficou sabendo, sua esposa não ficou sabendo, sua mãe, seu pai não ficou sabendo, mas você sabe que você errou. E a pior coisa que pode acontecer é o seu marido, a sua mãe ou o seu pai descobrirem sem você ter falado o que fez. Descobrir sem você ter contado. Sem você, olha, eu me arrependi, eu fiz errado, eu estou pedindo perdão, eu quero consertar isso. Porque por mais amor que haja dentro dessa casa, quando você falta com a transparência, seja mais simples possível, você abre um espaço para divisão ali, você abre uma brecha. Clever e eu, ultimamente a gente não tem saído muito, mas nós temos um hábito lá em casa, que até quando alguém chama a gente para almoçar, a gente não dá uma resposta, quem conhece a gente sabe disso, antes de falar um com o outro. De perguntar um para o outro. Porque a Bíblia diz que quando você deixa sua mãe e seu pai, você se une à sua esposa, você se une ao seu marido, você se torna um só. Essa semana o Senhor ministrava o meu coração uma frase que ficou latejando. Eu até postei numa foto nossa no Face.
que eu digo que eu amo o que me tornei depois que nos tornamos um. A pior coisa que pode acontecer é depois de você se tornar um com alguém, se sentir um lixo. Se sentir traído, se sentir desprezado, se sentir sem valor, que a sua, como é que se fala? A sua vontade ou o seu parecer não tem peso dentro da sua casa. Isso não é casamento. Isso não é relacionamento. Isso é alguém que concebeu o matrimônio, mas que não se tornou um com ele ou com ela. Deu para entender? E aí você abre uma brecha. Você causa divisão. Às vezes a gente tem o hábito de colocar a culpa no diabo. O diabo é fedorento, safado, sem vergonha, pilantra, é mesmo. Mas muitas coisas, muitas divisões, muitos problemas que acontecem dentro da nossa casa, fomos nós que demos a chave para o inferno. Fomos nós que demos essa legalidade. Fomos nós que ao invés de sermos transparentes, nós falamos, é só uma mentirinha, é só um negocinho assim. É um negócio tão bobo, para Deus não tem esse peso e nem para o inferno. Ele fala, essa é a minha brecha, é aí que eu vou entrar. Essa é a minha brecha, é aí que eu vou entrar. É aí que eu vou fazer a minha sussa. É aí que a coisa, que o bicho vai pegar. É aí que eu recebo aquele prego. Lembra do lance do prego? Da história do prego? Gente, é um tempo de nós voltarmos atrás das coisas que nós fizemos errado e pedir perdão. É tempo de você olhar para a maneira como você tem agido com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu esposo, e ver o que falou, que não deveria ter falado, alguma coisa que ele nem descobriu ainda, que ela nem descobriu ainda, e com o coração quebrantado, falar, olha, eu errei. Eu quero seguir pelo princípio que vai trazer unidade para a minha casa. Eu quero tampar essa brecha. Eu quero tampar essa brecha. E a palavra do Senhor diz que é um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará jamais. A gente quer desassociar o nosso relacionamento com as pessoas do nosso relacionamento com Deus. Mas a palavra nos ensina, no caso dos maridos, quando você trata a sua esposa com aspereza, que as suas orações serão interrompidas. É a Bíblia quem fala isso. A palavra nos ensina, esposa, que quando você toma a frente daquilo que era para o seu marido fazer, daquilo que é papel dele como homem da casa, como sacerdote do lar, você está dando legalidade. A gente precisa voltar atrás e entender que se nós quisermos coisas diferentes na nossa vida, resultados diferentes na nossa vida, até comentava hoje de manhã aqui, nós precisamos fazer diferente do que você já vinha fazendo. Você precisa fazer diferente. Você precisa mudar do jeito que você fazia antes. Nós precisamos voltar para o que a palavra fala. Quando a Bíblia fala que a gente peca porque a gente não conhece a palavra, é por causa disso. Porque você acha que está fazendo uma coisa legal. Mas achar não transforma a vida de ninguém. O que transforma a nossa vida é o que a palavra diz que é. E como deve ser. Como é para ser. Como é para se realizar. A Bíblia fala que quando você for trazer a sua oferta, antes, pensa lá, sonda o seu coração e vê se você não está com problema com alguém, se você não feriu o coração de alguém, se você não está com resistência com alguém. Deus não quer nem aceitar a nossa oferta quando o nosso coração está endurecido com o irmão. Ele fala, vai lá, conserta a situação, depois vem ofertar. Na ceia, ele diz a mesma coisa, olha o seu coração, lembra aí, vai lá, pensa em alguém, conserta lá, depois vem participar. Pede perdão aí, trata comigo aí, venha participar. Mas a gente acha que isso não interrompe, que isso não muda o nosso relacionamento com Deus. A gente acha que a gente ser grosso com pai e mãe, estúpido com os irmãos dentro de casa, indiferente, não muda o nosso relacionamento com Deus. A gente acha que não liberar perdão não muda o nosso relacionamento com Deus. Você sabe, você conhece de cor salteado a oração do Pai Nosso? E a palavra lá diz o quê? Se nós não perdoarmos aqueles a quem não nos tem ofendido, nós também não seremos perdoados.
Mas eu quero receber a resposta da minha oração. Tem alguém aqui que não quer resposta de oração? Não! Todo mundo quer resposta de oração. Mas eu insisto em continuar tratando o meu irmão de forma indiferente. De forma bruta, de forma ignorante. Ah, eu sou assim mesmo, eu nasci assim. Né? Minha família era desse jeito. Oh, glória a Deus que existe aí o Senhor para nos transformar, para mudar a situação. Quer receber resposta de oração, amado? Conserta o teu relacionamento com o irmão. Conserta o teu relacionamento com o marido. Conserta o teu relacionamento com seus pais. Conserta o teu relacionamento com seus irmãos. O sobrenatural virá sobre a tua vida, as tuas conquistas virão quando você entender que você precisa consertar esses espaços, essas brechas que estão abertas. Se nós ficarmos olhando como se, não, meu relacionamento com Deus é uma coisa, meu relacionamento com o irmão é outra, você vai continuar tentando e não saindo do lugar. Sabe, você que está estudando, você que fez o vestibular e não consegue passar. Você fez o vestibular, você passou, você fez a faculdade, você passou, e aí você não consegue arranjar emprego. E aí você monta um negócio, aí você conseguiu montar um negócio, mas de repente aquele negócio não anda, a coisa está atravancada, a coisa o negócio está apertado, aquele relacionamento não anda, meu casamento não desenvolve, o nosso relacionamento não cria mais intimidade, as nossas raízes estão defeituosas. Olha para onde você está errando. Peça ao Senhor, Senhor, me ajuda a sondar meu coração e perceber aonde é que eu estou errando, aonde que o meu relacionamento horizontal está atrapalhando o meu relacionamento vertical. Às vezes, não sei, você deve conhecer alguém, porque eu conheço vários, que fala assim, eu não sei porque nada na minha vida dá certo. Eu não sei porque nada acontece. Eu oro, Deus não me responde. Você já falou isso? Eu já falei. Eu oro, Deus me responde. E a minha mãe, quando nós éramos adolescentes, quando as coisas não davam certo, estava tudo dando errado na vida da gente, ela usava uma frase que para nós na época parecia ameaçadora, mas que era uma realidade. Ela dizia assim, deixa eu representar, você dá uma olhada no que está errado na tua vida. Você já percebeu que não tem nada dando certo na tua vida? Você dá uma olhada lá no que está errado na sua vida. E a gente achava que ela já estava querendo que a gente, dissesse o que a gente estava fazendo de errado. Mas na vida espiritual da gente é assim também. Em muitas situações, as coisas estão dando errado, porque eu e você não queremos resolver as coisas que deixamos para trás. Gente, existem muitas situações que Deus vai te permitir passar porque Ele quer forjar você, porque Ele quer preparar você, porque Ele quer te levar a um nível mais profundo de intimidade, para andar em lugares altos, para viver em vitória, para conquistar o sobrenatural. Mas na maioria das vezes, as lutas que nós temos no nosso dia a dia, o casamento que não vai para frente, o cônjuge, o filho que não se converte, o trabalho que não anda, o emprego não aparece, está sempre sendo mandado embora, as coisas que não deslancham, tem muito mais a ver com as coisas que eu deixei para trás, falando mal do meu irmão, batendo boca com a minha mãe, falando alto para minha mãe e para meu irmão. E olha, não tem idade, tu pode ser um marmanjo que for, pai e mãe foi feito para ser honrado. E Deus não diz que é para honrar pai e mãe crente, Ele diz que é para honrar pai e mãe. Mas se você continua achando que você está no seu direito, você está na sua razão, é desse jeito que você vai continuar vivendo, de forma dividida. Você mesmo está dividindo o seu lar. Você mesmo está dividindo a sua família. Muitas vezes você mesmo está dividindo a sua própria igreja. O Senhor colocava uma outra coisa no meu coração. Que para você poder viver num ambiente de unidade, desde cedo, desde já, dentro da sua casa, é preciso estabelecer um direcionamento de governo. Alguém precisa mandar. Está entendendo? Alguém precisa ser a voz da sua casa. A Bíblia nos ensina que esse papel é do marido crente. Nas rédeas espirituais do seu lar, esse é o papel do marido crente. Nas rédeas espirituais daquele que não tem o marido crente, você é esposa. E você que vai casar. Você vai casar com um homem crente, amém? Quem vai casar? Quem ainda não casou? Glória a Deus!
vai casar com um homem crente. Mas você que já se casou e havia se casado com um descrente, descobriu depois, né? Você se encontrou com o Senhor depois. As rédeas espirituais da tua família é sua, espiritual, a nível espiritual. É sua frente da oração. É você, é o sacerdote, quem dita na sua casa como é que a casa vai andar. É o sacerdote que dita na sua casa a hora de se chegar em casa. Com o que vai gastar? Se vão usar o chuveiro no quente ou no frio. Amém? É você que dita na sua casa, você que é o sacerdote na sua casa, que diz para os seus filhos em qual caminho eles andam. É você que mostra a direção. É você que encaminha. Mas nós estamos vivendo um tempo, gente, muito complicado. Porque as coisas estão se invertendo. Uma coisa que eu gosto da cultura dos Estados Unidos é aquele hábito de os filhos, ao completarem 18 anos, às vezes até antes disso, procurarem já um meio de se sustentar para poder ter a sua própria casa. Eu tinha um sonho. Meu sonho é que quando eu tivesse meus 18 anos, eu compraria meu próprio apartamento. Só eu que sonhei assim ou mais alguém? Poucas pessoas vão ser verdadeiras. A maioria tinha essa coisa, eu vou comprar meu carro, eu vou acordar a hora que eu quiser, vou lavar a louça a hora que eu quiser. Eu vou lavar a roupa a hora que eu quiser. Eu vou chegar em casa a hora que eu quiser. Amém. Quando você puder se sustentar. Quando você puder sustentar a sua casa. Mas aí, os pais hoje têm permitido que os filhos vão ficando cada vez mais tarde dentro de casa. Até aí tudo bem, sem problema nenhum, né? Eu mesmo tenho um cunhado que casou depois dos 40, né? Só que você precisa entender que quem manda na sua casa é o sacerdote. É a sacerdotisa. É você que dita como a banda vai tocar. É você que dá o ritmo. E aí talvez você fale assim, Gilson, meu filho já tem 40 anos, que tenha 50. Porque quando você não usa da autoridade que o Espírito Santo te dá, como sacerdote do seu lar, a sua casa vai pagar o preço, porque você está indo contra o princípio que é bíblico. Você não vai encontrar em nenhum outro lugar algo diferente disso. Você não vai encontrar na Bíblia nada diferente disso. É o sacerdote do lar que responde pela realidade espiritual que a casa está passando, que a casa está vivendo. Mas minha filha não quer, minha filha já está grande, minha filha já fez família, voltou para casa, estão morando todos juntos, sei lá como é. Quem dita é você. Agora, mamãe e papai, que às vezes tem um filho que voltou para casa por algum motivo, seja lá qual for, e às vezes veio com outro filho, veio com bagagem. Não se ache no direito de ditar a criação dos filhos dos seus filhos. Porque essa autoridade não é sua. A sua autoridade é dizer o que acontece dentro da sua casa a respeito dos padrões da sua casa. Você, filha, filho, que de alguma forma está dentro de casa, voltou para casa, também não pode se sentir no direito, porque ajuda em alguma coisa, ajuda a pagar alguma conta, se sentir no direito de mandar em alguma coisa dentro da sua casa, porque essa responsabilidade não é sua, essa autoridade o Senhor não concedeu a você. Duro esse discurso, né, Gilson? Duro. Mas é o que a Bíblia diz. E a gente está vendo muita casa dividida, porque está andando fora dos padrões bíblicos. A gente está vendo muita casa deturpada, rolando no chão, na lama, tudo separado. Porque a gente não segue os padrões bíblicos, a gente segue um nível de achômetro. Eu acho que... E aí eu ainda corro um risco de você olhar para mim e falar assim, ela está dizendo isso porque ela não é mãe. E aí eu vou dizer para você o que eu tenho dito muito ultimamente. Eu ando pelo sopro do vento. Aquilo que o Senhor me manda fazer, que diz como é assim que eu tenho que fazer. É assim que você tem que fazer. Andar pelo que a Bíblia diz. Pelo que o Espírito Santo diz e ensina como fazer. Aí, quantos irmãos aqui vão casar? Eu vou melhorar a minha pergunta. Peraí, eu vou melhorar a minha pergunta.
Amém. A minha pergunta era a seguinte: quantos irmãos aqui já estão se preparando para casar? Já estão com o seu parceiro, a sua parceira? Só vocês dois? Ah, tem os meninos que estão viajando. Ah lá, o moço lá atrás também. Tem os meninos que estão viajando que também não estão aqui, não é? Eu vou só perguntar de novo aqui na frente. Aqui na frente tem alguém mais preparando para casar que a gente não saiba? Criou-se uma cultura no nosso meio, né? Principalmente a cultura brasileira, que quem paga o casamento é o pai da noiva. Não é verdade? É um histórico sobre isso. Isso não é bíblico, tá bom? Até porque naquela época, se esse dinheiro fosse usado, era do dote que o cara pagava pela filha do outro, oferecia pela filha do outro. E aí vocês que vão casar, os amados já estão... 25? 30 de julho, casamento de Guilherme e Laura. Amém? Glória a Deus! Aplauda aí, gente! Olha, enquanto você aplaude, vai receber dessa unção. Em nome de Jesus. E aí, meninos, sem ser direto, mas já aproveita, deixa. Mas serve para todos aqueles que estão colocando seus sonhos na mão do Senhor para esse dia chegar. Amém? Glória a Deus. Você precisa entender que se seus pais puderem ajudar, aleluia. Se os seus pais puderem oferecer alguma quantia para desenvolver aquilo, e os pais sempre querem o melhor para os filhos, com certeza, amém. Mas você não tem o direito de exigir nada deles. Amém? Tem mais alguém aqui? Você não tem o direito de exigir nada deles. Você não tem o direito. Existe um tempo que os filhos precisam abençoar a vida dos pais. Parar de ficar sugando. Porque quando você suga, e aí eu vou jogar... Gente, não era isso que eu estava preparado para falar. Recebe aí então. Às vezes o que vai acontecendo é que a mãe... Amada, meus filhos, meu isso, meu aquilo, né? Eu lembro da minha mãe. Minha mãe, quando queria fazer a festa de 15 anos para mim, eu mal tinha completado os 14, ela estava comprando as lembrancinhas. Não é verdade? Mas não era o que eu queria. Não era o que eu queria. Me surgiu a oportunidade de fazer uma viagem para fora, eu nem pensei duas vezes. Na época eu não parei para pensar quanto isso poderia ter doído ao coração da minha mãe. Porque era aquele sonho e tal. E às vezes isso acontece com o casamento. Os pais têm um sonho, mas muitas vezes, muitas casas se tornam divididas. Porque os filhos inferem contra os pais, né? E às vezes as mãe querendo realizar o sonho da filha, normalmente acontece com a filha, por isso que eu estou dizendo isso, querendo ajudar, querendo fazer, acaba cedendo e cria um outro problema com o marido. Aí entra naquela história de sem transparência, encomenda coisa que não tinha combinado, muda a situação. E olha, é gente enrolada, com casamento enrolado aí para mais de metro. Gente que já está começando um relacionamento, às vezes da maneira errada, um casamento da maneira errada. Porque às vezes, seu pai e sua mãe têm condições de bancar esse casamento. Amém, glória a Deus. Receba aí. E aí, como eles estão bancando, às vezes eles querem ditar para você algumas coisas que eles gostariam que tivesse no seu casamento. Quem conhece aqui um seriado chamado Eu, a Patroa e as Crianças? Muita gente. Nesse seriado tem um episódio onde o Júnior e a menina que eu não lembro o nome agora. Quem? Leia? É Leia? Não. A noiva do Júnior. Todo mundo inteirado, Vanessa. E a Vanessa, eles querem casar. Né? E aí os pais se empolgam para planejar
planejar o casamento desses filhos. A mãe já ensaia umas músicas para cantar, entendeu? O pai quer soltar bombas no casamento, entra uma cavalaria para passar, e aquilo foi perdendo o controle. E aquele casal de noivos ali já estava incomodados, eles já estavam entrando em divisão, porque a noiva dizia para ele: eu não quero nada disso no nosso casamento. Que bomba! Sua mãe vai cantar, performance e tal. E ela começou a falar: eu não quero desse jeito. E começou a pensar na possibilidade de não se casar mais. Olha a divisão aí, de algo que parecia tão bom. Porque os pais começaram a querer interferir no momento que é para ser dos noivos. E aí eu vou compartilhar uma situação que já aconteceu aqui na nossa igreja. Faz tempo, muito tempo, mas aconteceu. Nós cremos na abstinência à bebida alcoólica. Porque nós cremos que a bebida alcoólica para o pecado tem um desnível fácil, assim, muito rápido. Das mais diversas formas. E já aconteceu de, porque o pai estava pagando, o pai querer que tivesse bebida alcoólica. E aí os filhos que estão recebendo, né? Estão pagando tudo, estão recebendo tudo, né? Iluminação, é um sonho mesmo, né? Filmagem, vestido, aquela coisa toda. Não quer desagradar o pai, não quer desagradar a mãe. Amado, você já está começando do jeito errado. Porque o casal cristão, ele não anda por outro princípio a não ser o princípio cristão. E quando você começa a querer fazer vontades, só para não desagradar, vontades erradas, para não desagradar, você já começa o seu relacionamento dando brecha para a divisão. Por mais bem intencionados que sejam esses pais para fazerem o casamento dos seus filhos, pais, aprendam que esse momento não é seu. Apesar de você desfrutar desse momento, esse momento não é seu. Esse momento é dos seus filhos. Não infira contra eles, para que vocês não causem divisão naquele relacionamento que está começando. Quer ver uma outra coisa que causa divisão? Lá na frente? Eu não sei porque eu estou falando isso, gente. Vou falar, vou soltar. Quando você começa o casamento já cheio de dívida. Faltou transparência, às vezes, daquela moça ou daquele rapaz. Compartilhar. Antes de entrar naquele casamento, de dizer que está com umas continhas pendentes. E aí, depois que entra no casamento, a pessoa simplesmente joga aquele livro caixa sobre a outra pessoa, dizendo: olha, nós temos que pagar essas contas. Tá rindo? Acontece, minha filha. Vai aprendendo. Você precisa entender que quando você faltou com transparência, automaticamente surge uma atitude de divisão. A outra fala assim, essa conta eu não vou pagar, não. Essa conta eu não quero pagar. Ou então, quando na ânsia do pai e a mãe não tem aquele dinheiro para ajudar naquela festa, a gente quer poder fazer a melhor festa, e aí a noiva e o noivo se atolam em dívidas para poder pagar as coisas que eles gostariam de ter. Nós aqui na igreja, nós sempre ensinamos, se você tem esse dinheiro e pode fazer essa dívida até o dia do seu casamento, aleluia, glória a Deus. Mas não deixe para depois do casamento, porque isso vai te dar dor de cabeça. Você sabe que finanças é um trem que causa desgaste dentro de casa. E isso traz problema, isso causa divisão. Eu conheço pessoas que 6 meses depois se separaram por causa dessas contas que foram feitas para ficar para depois do casamento. Vocês estão percebendo que essas brechas somos nós que damos? E aí talvez você fale assim, Gilson, eu não sabia, mas agora você sabe. E é decisão sua andar pelos princípios bíblicos, pelos padrões que a Bíblia ensina, não é que a igreja ensina, que a Bíblia ensina, ou continuar fazendo do jeito que você acha. Mas pelo que a gente
costuma ver, o nosso achômetro não tem nos levado a lugar nenhum, a não ser um lugar de divisão. A não ser uma causa de divisão. Nessa noite, eu não sei porque que eu estou falando isso para quem está querendo casar, mas está latejando. Eu quero dizer para você, não aceite se envolver com qualquer pessoa só porque você quer casar muito, você quer muito casar. E quando eu digo qualquer pessoa, eu não estou falando só de descrente, não. Eu estou falando, às vezes, o cara é crente. Mas não é alguém que Deus diz que é para você. Às vezes a ideia era boa, e é por isso que a gente a gente orienta um hábito aqui na igreja de você orar antes para começar a namorar. E orar antes não significa dizer que você está namorando sem beijar. Orar antes é orar mesmo. Estou orando para ver se é isso. Se essa é a vontade do Senhor para nós, de começarmos algo que nós vamos até o final. Para que evite de causar divisões, de tirar pedaços uns dos outros sem necessidade. O reflexo do seu ministério, da sua vida espiritual hoje, tem a ver com o tipo de relacionamento que você tem que se proposto às pessoas, seja elas quais forem. Você talvez não esteja recebendo muitas respostas de oração nas mais diversas áreas, porque você está interrompendo as suas orações quando você decidiu não dar valor de se sujeitar ao seu irmão. A Bíblia tem diversos textos falando sobre uns aos outros. Amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, sujeitar uns aos outros, e suportar uns aos outros, e uns aos outros, e uns aos outros. Tem uma cacetada de textos a respeito disso. Eu mantenho a minha casa de pé quando eu tenho um ambiente de transparência. Quando eu busco por esse ambiente de unidade. Eu trago o céu à terra na minha casa. Eu torno a minha casa a extensão do céu. E quando eu aprendo desde já, antes de me casar, eu posso fazer isso da melhor forma possível. Porque a possibilidade de eu errar menos. Porque eu estou aprendendo do jeito certo. E para a gente encerrar. Para você manter a sua casa de pé, você precisa se colocar disposto a perdoar. É impossível que uma casa se mantenha unida, que uma casa se mantenha de pé, se houver marcas e ressentimentos e mágoas no nosso coração. Às vezes são coisas que aconteceram ainda no ventre, gente. São muitas as histórias de filhas e filhos que foram rejeitados ainda no ventre. Ou rejeitados em meio à separação dos pais. Eu quero dizer para você que quando você libera perdão sobre toda e qualquer situação que você sofreu como família, e você volta atrás, e você pede perdão, mesmo sabendo que às vezes você não causou aquilo, mas você estava endurecido com aquilo, Deus coloca a tua casa de pé. Deus levanta a tua casa novamente. As brechas são tampadas e o sobrenatural vem até nós. A glória do Senhor é derramada até nós. Salomão, quando estava construindo o templo, a Bíblia diz lá em 2 Crônicas, que quando eles estavam consagrando aquele templo ao Senhor, os sacerdotes se levantavam em alta voz, agradecimento ao Senhor. Os levitas começaram a tocar, os instrumentos começaram a tocar. E a Bíblia diz que numa só voz eles louvavam e adoravam ao Senhor. E levantavam em alta voz a sua adoração. E a Bíblia disse que a glória do Senhor encheu aquele lugar. Eu tenho certeza que você quer ver a glória do Senhor na sua casa. Eu tenho certeza que você quer ver cada canto da sua casa cheio da glória do Senhor. Em nome de Jesus, una-se ao seu marido, una-se à sua esposa, una-se a seus filhos, a seus pais, una-se aos seus irmãos,
sua igreja, porque a glória do Senhor quer se derramar sobre nós. Em nome de Jesus, nessa noite, eu quero convidar você a ficar de pé. E nós vamos colocar diante de Deus aqui o nosso coração. Você vai fechar os seus olhos onde você está. Se coloca de pé, em nome de Jesus. Feche os seus olhos onde você está. E dá uma olhada para dentro de você. Talvez você até pense assim, Gilce, eu não estou brigado com ninguém. Mas existem pessoas a quem você se permitiu criar resistência. Essa noite eu quero dizer para você, Deus quer encher também a casa do seu coração com a glória dele. Essa noite é tempo de voltar atrás e tampar as brechas, irmãos. Essa noite é tempo de voltar atrás e deixar tudo transparente dentro da sua casa. No seu relacionamento. Essa noite é tempo de baixar a bola. Se tornar humilde. E falar, olha irmão, eu errei. Pai, mãe, eu errei. Eu tô com meu coração endurecido a teu respeito, mas eu quero consertar. Amado, será inútil você vir para cá todos os cultos, todas as células, todas as vigílias, se você não estiver disposto a perdoar, a liberar perdão. Porque você não vai conseguir experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida. Eu quero convidar você que entendeu que tem umas brechas que precisam ser tapadas para impedir que a sua casa seja dividida. Talvez você diga assim, Gilson, eu moro sozinho, eu moro sozinha, mas você tem família. Você tem irmãos, você tem célula. Gente com quem você caminha e que talvez você tenha permitido que a resistência se instalasse. Nessa noite, em nome de Jesus, nós vamos desalojar o maligno de dentro das nossas casas. Amém? Nessa noite nós vamos botar ele para correr de dentro das nossas casas, em nome de Jesus. Porque ainda que eu não saiba direito como vai acontecer, eu quero me colocar à disposição para liberar perdão, para consertar aquilo que ficou para trás e manter a minha casa de pé. Eu quero chamar você aqui na frente. Só você que entendeu que tem coisas que precisam ser consertadas. Coisas que talvez você nem falou com ninguém. Às vezes o pessoal da sua casa nem sabe. Sabe? Coisas que você tem deixado passar direto, mas Deus não está deixando passar batido, irmão. Os olhos do Senhor correm por toda a terra. Deus é o Deus onisciente, é o Deus onipresente. Você está lutando há tanto tempo. Você tem orado, você tem feito até campanha de jejum e oração. Mas as coisas não acontecem. Muitas vezes. Porque temos deixado coisas para trás. Amado, em nome de Jesus, não se permita sair daqui sem estar disposto a consertar o que precisa ser consertado. Porque senão você vai voltar para a mesma vidinha. Sem glória, sem manifestação da presença do Senhor. O Senhor nessa noite quer dar a você o privilégio, a oportunidade de consertar o que precisa ser consertado. Deus, nós queremos te pedir perdão porque somos tão egoístas que sempre achamos que sabemos de tudo. Achamos que as pessoas têm que ouvir a nossa vontade e ficar calado em todas as circunstâncias. Nós queremos te pedir perdão porque às vezes eu não quis deixar
a tua palavra entrar hoje no meu coração. Talvez eu não tenha concordado com alguma coisa, que a palavra foi ministrada e eu me endureci, mas eu quero consertar ainda assim o que precisa ser consertado. Deus quer manter de pé a sua casa. Mas mais do que isso, Deus quer trazer a glória dele para a sua vida. Deus quer se manifestar a você. Deus quer levar você a viver no nível do sobrenatural. E aí o dia a dia vai fluir normalmente, porque a presença dele já está instalada em você. Oh, Espírito Santo. Coloca aí diante do altar do Senhor. Diz para ele: Senhor, arranca isso de mim. Arranca isso que está me endurecendo. Às vezes é com gente que nem mora mais aqui. Às vezes é a sua história de vida, a maneira como você foi criado. Às vezes coisas que as pessoas que nós mais amamos fizeram a nós. E que a gente diz que a gente perdoou, mas na verdade a gente se tornou indiferente. E indiferença também causa divisão. Fala: Deus, revela o meu coração. Revela para o meu coração. Mostra aí, Senhor, o que precisa ser tratado. Mostra aí, Senhor, onde precisa ser mexido. Ora ao Senhor, amado. Ora ao Senhor, amado. Ora, Senhor amado, coloca a sua casa diante do altar do Senhor. Fala: Deus, não deixa eu voltar para aquela vidinha, não. Não deixa eu começar essa nova história do jeito errado. Que eu possa fazer do jeito certo. Eu me rendo. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Você pode cantar? Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer. Mais alto, mais forte. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer. Pode ser mais forte, amado. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer. Diga mais uma vez, amado. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Nessa noite, Senhor, nós entregamos a Ti as nossas resistências. Nós entregamos a Ti as nossas vontades. E nós queremos Te dizer: ó Deus, nós estamos dispostos. Nós queremos fazer do Teu jeito. Nós queremos seguir o Teu padrão. Nós queremos seguir os Teus princípios. Nós queremos sustentar a nossa casa de pé, Senhor. E se for para cair, que seja para cair debaixo da Tua glória, Deus. Nessa noite, na autoridade do Espírito Santo, nós queremos nos render a Ti, para que todo principado e potestade seja desalojado da nossa casa, desalojado da nossa vida, desalojado do nosso ministério, desalojado, Senhor. Nós rejeitamos, ó Pai, toda e qualquer interferência que não seja do Espírito Santo. Nesse mês da família, não seja apenas o mês de maio, e seja junho, julho, agosto, setembro, que ano após ano eu possa
possa manter a minha casa de pé pelo poder da tua palavra, pelo fluir do teu Espírito, pelo estender da tua glória sobre nós, ó Deus. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Dá uma palavra aí para a vida do teu irmão. Diga para ele, em nome de Jesus, eu e você, nessa noite estamos desalojando o maligno. Eu e você, nessa noite, estamos nos colocando à disposição para poder restaurar os alicerces da nossa casa e manter a nossa casa de pé. Fala aí para quem está do teu lado, antes de você voltar para o seu lugar, diga aí para quem do teu lado, em nome de Jesus, eu e você, pelo poder do Espírito Santo, nós vamos consertar, reparar aquilo que foi aberto, os espaços que tiveram, e nós vamos restaurar a nossa história, em nome de Jesus. Abençoe a vida dele. Dá uma palavra sobre a vida dele. Dá um abraço antes de você voltar para o seu lugar. Nós vamos poder reviver um dos momentos em que Deus enfatiza tanto a unidade. Aquele Deus que chama a sua igreja de corpo. E que quando ele se assentou com seus discípulos no momento de comunhão com eles, ele disse que era necessário de que o partir do pão, o beber o vinho, fosse feito em memória dele. E ele nos lembra sobre a importância de termos as brechas reparadas, as coisas consertadas, como falamos aqui, perdão liberado, para que você possa participar desse momento de corpo de Cristo. Lembrando que você está sujeito à vontade dele, para fazer do jeito dele, completamente exposto àquilo que ele deseja fazer e realizar. Compartilhar com meu irmão, com a minha irmã, das lutas e do sofrimento de Cristo, para que eu e você hoje tivéssemos a vida eterna. E antes de subir aos céus, foi isso que ele fez. Se aproveitou da comunhão, da unidade com os irmãos. Se colocou ali naquele momento nos ensinando a importância de estarmos juntos e andarmos juntos e lembrarmos que é por Ele. Porque dele, por Ele, para Ele, que a unidade é necessária. E que em todo tempo, enquanto nós relembramos a morte de Cristo, do corpo que foi rasgado, do sangue que foi derramado, nos lembrarmos da vitória que Ele teve quando venceu a morte naquela cruz. Hoje, quando você ceia, junto em unidade com a igreja do Senhor, você está dizendo: Senhor, eu te louvo, porque tu me deste a abertura para os céus. Tu rasgaste o teu corpo, derramaste o teu sangue, mas venceste a morte, para que eu pudesse me tornar mais que vencedor no Senhor. E aí você, que é crente no Senhor Jesus, batizado numa igreja evangélica, que está em perfeita comunhão com a sua igreja, comunhão com Cristo, vai poder usar desse momento de desfrutar da graça do Senhor. Enquanto os irmãos ali vão estar ministrando louvor, a gente vai poder então compartilhar da ceia. Me ajuda aqui, meu filho. E eu quero que você vá lembrando desse momento de cruz.
Você vai lembrando desse momento de cruz e você vai falando assim: oh, Cristo não está morto. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Meu Cristo me deu o privilégio de viver uma nova história. Meu Cristo me deu o privilégio de andar em unidade com a família dele. Sendo chamado de seu corpo, onde cada um faz falta, é necessário. Você vai se levantar aí no seu lugar. Você que vai participar da ceia. O que seria? Quem está do lado de cá vai fazer como a gente costuma fazer. Você vai passar pelo canto, vai pegar o pão, vai pegar o cálice, vai segurar e vai voltar para o seu lugar. E aqui também os irmãos vão sair por aqui. Você vai voltar pelo seu lugar pelo meio. Venha pelo cantinho. Mas enquanto você estiver pegando, de repente você vai pegar com o seu líder de célula. Não pega só com um não. Vai pegar com outro irmão. Você vai lembrando desse privilégio que Deus está dando para mim. Seu amor é tão grande, incondicional. Pega o seu pão, pega o cálice e em unidade você vai compartilhar o cálice com o seu irmão. E vai lembrar do privilégio da aliança que o Senhor tem nos dado, do privilégio de viver em unidade. Não fica com o seu cálice só para você não. Pega o cálice, fica com o pão, mas compartilha o cálice com o seu irmão. E vai lembrando: olha, Senhor, obrigada por me fazer parte desse corpo. Obrigada, Senhor, porque Tu te importas. E Tu está me levando, Senhor, ao mais alto nível. O nível de vitória, a uma esfera sobrenatural que ninguém pode tirar de mim. Deus me ama. Porque quando eu me uno ao corpo de Cristo, nada nem ninguém pode impedir o sobrenatural de vir à casa do Senhor, de vir sobre a igreja do Senhor, de vir sobre a família do Senhor. Aleluia! Se estou fraco, compartilhe com seu irmão aí, amado. Estou caído, em nome de Jesus. Ele não deixa de me amar. Liga pra Ele, fala pra Ele da aliança que você tem com Ele no Cristo Jesus. Lembra Ele do peso e do valor dessa unidade, do privilégio que é ter você nesse Deus corpo, celebrando a vitória do Senhor, celebrando a vitória do Senhor. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Você pode cantar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Oh, Senhor, louvado seja o Teu nome, Deus. Você pode liberar aí palavras sobre a vida do Cristo vivo. Você pode declarar aí no seu lugar, exaltar aquele que venceu a morte por amor de mim e de você.
Você pode lembrar aí de quantas coisas foram vividas para que hoje você tivesse vida. Aí no teu lugar começa a glorificar o Senhor. Levanta a tua voz aí em nome de Jesus. E Ele está sempre. Levanta a tua voz aí em nome de Jesus. Glorifica o Senhor. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Oh, aleluia! Aleluia! Oh! Você vai dizer para o teu irmão amado: eu quero viver em unidade contigo. Olha aí para ele: eu quero viver em unidade contigo. E aquele que ainda não está participando hoje desse momento, teu dia vai chegar, amém? Teu momento está reservado, porque essa é a alegria do Senhor, de fazer parte desse corpo, de fazer parte dessa família. E como Ele nos ensinou, nós vamos comer do pão e beber do cálice em nome de Jesus, amém? Senhor, muito obrigado, Senhor, por eu poder estar com os meus filhos, por poder trocar o cálice com eles, por vivermos a unidade do Senhor. Senhor, eu quero abençoá-los. Cada um desses irmãos, que toda obra maligna, de divisão, discórdia, possa ser repreendido em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a tua vida que Deus chamou e escolheu a tua casa, você, para viver em vitória, em unidade. Eu te abençoo. Que o Senhor, nosso bom Pai, lhe dê uma semana abençoada. Nas lutas e dificuldades que vierem, lembre-se que há um Deus que cuida de nós. Lembre-se que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém.